Bom dia, queridos irmãos e irmãs. A aula que iremos transmitir agora já foi previamente gravada pelo professor presbítero Amauri. Por isso, seus comentários e as suas dúvidas serão respondidos pelo professor, aqui mesmo no nosso chat por escrito. Não deixe de fazê-las. Que o seu coração e seus ouvidos estejam abertos para ouvir e também para colocar em prática aquilo que o Senhor tem para falar com você nessa manhã, na nossa aula da Escola Dominical. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas em nome de Jesus. Mais uma vez aqui estamos reunidos na presença do nosso Deus para estarmos estudando a sua palavra em mais uma lição da Escola Dominical. Que Deus possa nessa manhã estar abençoando grandemente a todos quantos estão conosco nesse instante para juntos nós estudarmos mais uma lição. A lição é a de número 5. Vamos orar para iniciarmos a nossa aula nessa manhã. Santo Deus, nosso Pai que está nos céus, nós somos gratos a Ti por nesta manhã mais uma vez dar-nos a oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Toma a minha vida e tome a cada um de nós que estamos reunidos nesse instante em Teu nome, para que o Teu Santo Espírito possa estar falando profundamente aos nossos corações. Que eu seja tão somente, Pai, um instrumento Teu para a proclamação da Tua Palavra, das Tuas verdades. Dá-nos a Tua graça e a Tua bênção, eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta manhã nós vamos estar falando sobre família. Família, a célula máter da sociedade. É na família que nós aprendemos muitas coisas. Tudo aquilo que nós precisamos saber para o nosso desenvolvimento intelectual, moral, espiritual, é na família, que é a base de sustentação das nossas vidas, que nós aprendemos tudo aquilo que nós necessitamos para que quando adultos ou quando jovens saibamos exatamente como é que devemos nos portar diante da sociedade em que nós estamos inseridos. É também importante lembrarmos que nós estamos em uma pandemia. E nesses momentos, as famílias muitas vezes não têm a possibilidade e não podem estar se reunindo. Então também nesse momento, dentro da família, vem aqueles momentos em que nós paramos para pensar sobre a família. Vem a nossa memória, lembranças positivas, lembranças boas, como momentos em que estávamos nos ajuntando para uma refeição, para uma festa, para um batizado, para um casamento. Momentos felizes, quando estávamos junto com os nossos pais, com os nossos avós, trocando ideias, momentos ótimos. Mas também, em todo esse percurso, em todo esse trajeto de vida familiar, também tivemos e temos muitas vezes momentos não tão bons assim. Momentos em que há discórdia na família, momento em que às vezes há doença, momento em que às vezes há separações. Então esses problemas, essas dificuldades que fazem parte da vida cotidiana dos lares, são também momentos que ficam na nossa memória, mas evidentemente que nós não gostaríamos que eles existissem, mas fazem parte da nossa vida. Família é algo não instituído pelo homem, mas instituído pelo próprio Deus. Lá no Éden, Deus formou Adão. Percebeu que não era bom que ele estivesse só. Faz-lhe Eva. Agora é um casal. E agora recebe de Deus a orientação, a ordem. Crescei e multiplicai. Então, desde a fundação do mundo, desde o Éden, família, projeto de Deus. E por ser projeto de Deus, Deus sempre quer estar na família. Deus sempre quer estar abençoando a família. É bem verdade que ao longo do tempo, muitas vezes e em muitas ocasiões, isso não tem acontecido. Mas insisto, não é por causa de Deus. Porque no plano de Deus, ele fica feliz em poder ajudar, em poder abençoar,
depende então de mim e de você. Nessa manhã, queridos, eu gostaria de continuar falando desse tema e vamos ler então um texto da Palavra de Deus em que dois importantes personagens vão surgir. E esses dois personagens, com certeza, hão de nos dar lições importantes para a nossa vida enquanto família. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, no capítulo de número 8, nós vamos ler dos versículos 40 a 42 e depois do 49 a 56. Lucas 8, 40 a 42 e 49 a 46. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Agora para o versículo 49 até o 56. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrassem com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém. Esse, portanto, é o texto. E dois personagens importantes desse texto eu gostaria de compartilhar, de estudarmos nesta manhã. Antes, eu gostaria de deixar com os irmãos uma pergunta interessante, acredito eu, e que com certeza no terceiro ponto da nossa lição a resposta virá. Mas se você quiser já ir pensando nela, ou até dar a sua opinião a respeito, fique à vontade. A pergunta é a seguinte: quem sabe dos seus problemas de família? Uma pergunta. Quem sabe dos seus problemas de família? Você compartilha com quem? Pense e, se desejar, responda. Se não, aguarde que no terceiro ponto nós vamos dar a resposta. Queridos, o texto em que lemos fala a respeito de dois personagens, como eu já disse. O primeiro personagem é Jairo. Jairo, como nos diz o texto, era uma pessoa importante, era o chefe da sinagoga. Portanto, alguém que tinha status de chefe, alguém que tinha perante o povo, perante a comunidade de fé, era uma pessoa que era muito bem respeitada, muito bem aceita. Com certeza era alguém que tinha posses, acreditamos que sim. Portanto, era uma pessoa influente dentro da sociedade daquela localidade. Tinha uma filha de aproximadamente 12 anos, como nos diz o texto, filha única. E de repente essa menina fica doente. Com certeza, todos os recursos de que ele dispunha, ele colocou à disposição para que a menina fosse curada. Mas infelizmente isso não ocorreu. Diante de tal fato, o que é que ele faz? Com certeza ele sabia da existência de Jesus, porque evidentemente os milagres, os prodígios, as orientações, a multidão que acompanhava Jesus, era perceptível e era dito em voz e prosa e verso em todos os lugares. Sendo ele o chefe da sinagoga, com certeza já tinha
ouvido falar muitas vezes a respeito de Jesus. Diante disso, o que ele faz? Ele vai à procura de Jesus. Fica sabendo que ele estava na cidade de Jairo. Então ele vai até Jesus e lá chegando, como nos lemos nos primeiros versículos do texto, no versículo 40 a 42, ele vai até Jesus, se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, porque a minha filha está muito enferma. Aqui, queridos, nós temos algo para pensarmos. Vamos analisar da seguinte forma. Jairo era alguém, como já dissemos, alguém muito importante, chefe da sinagoga. Com certeza, ele tinha poderes. E ele poderia, talvez, perfeitamente, se quisesse, pedir para que alguém chamasse Jesus para vir à sua casa. Mas naquele momento, ele deixou de ser o Jairo, chefe da sinagoga, para ser o Jairo, pai. Ele não pensou duas vezes. Ele deixou a família, deixou a menina naquela situação e correu aos pés de Jesus. Foi até onde Jesus estava para conversar com o mestre. Temos aqui, portanto, nesta postura de Jairo, uma lição muito importante para nós nesta manhã. A primeira lição que eu gostaria de deixar com os irmãos a respeito de Jairo. Jairo agora é apenas o pai. O pai que está necessitado, o pai que quer ver a sua filha recuperada. Já se desfez, talvez, de algumas coisas em prol da cura da menina e não conseguiu. Então ele vai atrás de Jesus. Temos aqui algo para pensarmos. Temos aqui dois Jairos. O Jairo, pai, e o Jairo, chefe da sinagoga. Trazendo isso para os nossos dias. Como é que nós estamos administrando essa situação? Porque nós fomos pensar o Jairo da sinagoga, o chefe da sinagoga, seria para nós hoje aquele que está preocupado, que está pensando apenas então somente em ser alguém na sociedade, estudar, dar o conforto para a família, manter-se sempre naquela postura, naquela posição. Este é o Jairo, chefe da sinagoga. Mas e o Jairo pai? O Jairo pai é aquele que faz exatamente o oposto. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes hoje nós temos muitos lares que não têm, às vezes, uma filha moribunda. Mas há outras coisas que estão moribundas ou quase à morte nos lares. O amor, o afeto, o respeito dos filhos ou dos pais, credibilidade, bom relacionamento. São sentimentos, são posturas que vão ao longo do tempo se perdendo. Porque nós queremos ser apenas o Jairo, chefe da sinagoga. Não estamos preocupados com a família. Não somos o Jairo pai. E, portanto, a primeira lição que Jairo quer nos dar nesta manhã é que nós precisamos deixar, muitas vezes, de ser o Jairo, chefe da sinagoga, para sermos o Jairo pai. Aquele que sai, que desce do seu pedestal, que se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, vem na minha casa. Eu preciso que o Senhor venha até a minha casa. No caso de Jairo, ele precisava para curar a sua filha. Mas muitas vezes hoje o que está se precisando é de Jesus habitando no íntimo de cada vida, de cada coração, como nos diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. A pergunta para nós: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está à espera, está batendo nas portas, para que os Jairos desçam dos seus pedestais e se prostrem diante de Jesus
e que permitam que Jesus faça parte da sua vida. Que Jesus adentre ao seu lar para fazer morada e para fazer com que essas situações, esses sentimentos que hoje estão em muitos lares moribundos à morte, sejam ressuscitados, sejam renovados e possam voltar a ser de maneira diferente. É preciso, portanto, para que a bênção de Deus venha na família, ela precisa começar com você. Talvez você, meu querido, que está conosco aqui nesta manhã, seja exatamente o Jairo, chefe da sinagoga. E Jesus está falando para você nesta manhã, você precisa ser o Jairo pai. O Jairo que desce do pedestal, que deixa o cargo e se prostra diante de Jesus. É o primeiro ensinamento, é a primeira lição para nós nesta manhã. Mas há uma segunda lição que Jairo também quer nos dar. E a segunda lição diz respeito ao seguinte: é importante que alguém seja o primeiro. Jairo foi o primeiro. Jairo foi aquele que lançou-se, que foi aonde estava Jesus. Queridos, nós precisamos ter em mente o seguinte: há aquele que vai em primeiro lugar. Mas às vezes você também faz parte. E Jairo está te convidando para o segundo ponto, a seguinte questão. Veja só, a partir do versículo 49, o que é que nós temos? Ainda está entre o versículo 40 e 42, aquele diálogo de Jesus com Jairo. Eis que chega um criado, um empregado, alguém da casa de Jairo e fala: Jairo, não amolece mais o mestre, não. Sua filha já morreu. Eu fico imaginando, e talvez você na sua casa possa imaginar também, a situação de Jairo. Alguém que desce e vai até Jesus, se prostra diante de Jesus e de repente alguém chega e fala: olha, não importa, não incomode mais o mestre porque sua filha já morreu. Qual seria a sua? Qual seria a minha? Qual seria a nossa atitude? Talvez diríamos: bom, Senhor, infelizmente ela já morreu, então não há mais nada que se fazer. Obrigado por ter me atendido, por estar aqui comigo, mas siga seu caminho, que eu vou voltar para minha casa para sepultar o meu morto. Jairo não fez assim. O que ele fez? Ele fez exatamente aquilo que Jesus disse para ele. Jairo, crê somente. Ele perseverou. Ele perseverou. E o texto diz que eles continuam e vão chegando até a casa. E quando chega na casa, o que acontece? Jesus diz que a menina não está morta, mas dorme. E o que aconteceu? Houve muitos risos. Riso da incredulidade, riso da indiferença, riso daquele que não acredita que o mestre pode. É o único que pode. É o médico dos médicos por excelência. É o único que poderia e que pode fazer coisas que ao homem é impossível. Mas como a palavra de Deus nos diz, para Deus nada é impossível. E também diz: tudo é possível àquele que crê. E então o Jairo perseverou. E quando nós lemos o restante do texto, verificamos qual foi a recompensa pela sua perseverança. A ressurreição da sua filha. Aqui também, queridos, nós temos dois pontos importantes para nós pensarmos. Talvez na sua casa exista um Jairo perseverante, um Jairo que se prostra aos pés do Senhor, um Jairo que serve ao Senhor. Se na sua casa existe pelo menos um Jairo que tenha essa postura, o conselho que eu quero te dar, a orientação desta manhã da lição é essa: acompanhe esse Jairo.
Acompanhe esse Jairo, porque este Jairo vai fazer com que você beba da mesma fonte que ele bebe, a fonte da vida, que é Jesus Cristo. Siga os seus passos. Vá junto com ele. Eu posso te garantir em nome de Jesus que você não vai se arrepender. Mas pode ser também que você seja o único Jairo na sua casa. É único? Não tem problema. Continue firme, porque com certeza o seu testemunho, a sua maneira de se portar, vai fazer com que os demais também cheguem para fazer parte, para querer estar junto com você, para querer também ser perseverante como você. Por isso, em Atos 16:31, lemos o seguinte texto: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Está lá em Atos 16:31. Então, querido, se você é o único Jairo, não tem problema. Aqui no texto, o único que se preocupou, o único que foi a Jesus, o único que creu foi Jairo. Mas a recompensa, a bênção foi para ele e foi para a família, porque tiveram a restituição da vida da sua filha. Então, querido, se você for o único, persista. Se na sua residência, na sua casa tiver alguém, algum Jairo, vá junto com ele. Observe o que ele faz. Você vai ser abençoado com certeza em nome de Jesus. Portanto, aqui, queridos, nós temos nesse primeiro e nesse segundo ponto as questões relacionadas a Jairo. Na primeira, a bênção de Deus na família pode começar com você. Começou com Jairo quando foi até Jesus. Perseverar para ver a família unida em Cristo. Persevere. Se você é o único Jairo, persevere, que com certeza, dentro do tempo de Deus, isso vai se tornar verdade. Você e a sua casa estarão servindo ao Senhor. Vamos, portanto, para o terceiro ponto. E nesse terceiro ponto, então, você vai ter a resposta da pergunta que eu fiz para você lá no começo. O terceiro ponto, nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus. A postura de Jesus. O texto nos diz que Jesus, quando chegou àquela casa, que com certeza estava toda em alvoroço, eu fico imaginando, por ser ele o chefe da sinagoga, o chefe, alguém importante, todos queriam estar próximos. E diante de um fato desse, muito mais. Então, com certeza, a casa de Jairo estava tomada pelo povo. E eis que chega Jesus, Jairo, os apóstolos de Jesus e aquele criado que havia ido dar a notícia a Jairo. Qual é a postura de Jesus? Vejam só o que Jesus faz. Jesus não estava com 12 apóstolos? Sim. Mas o que ele faz? Ele chama apenas 3. Pedro, João e Tiago. Talvez os mais próximos, a quem de mais confiança, não sabemos, mas foi esses 3 que ele chamou. E também chamou o pai e a mãe da menina. Apenas estas 6 pessoas. Jairo, a esposa, Jesus e os 3 apóstolos adentraram ao quarto onde estava a menina morta. Ali Jesus operou o milagre. O texto diz que em voz alta ele falou: menina, levanta-te. No mesmo instante, ela se levantou, ela acordou. O milagre aconteceu. Mas o que nos chama a atenção? O que é que Jesus quer ensinar a mim e a você nessa manhã, querido, com relação à família, nessa situação, nesse momento, com essa sua atitude? A atitude de Jesus foi uma atitude de descrição. Quando nós lemos os evangelhos e verificamos, lendo um texto, lendo outro, nos deparamos em muitos momentos com os milagres de Jesus. Se nós observarmos a maioria dos milagres
que Jesus operou, ele sempre dizia àquele que recebeu a cura, que recebeu o milagre: não conte nada a ninguém, apresente-se ao sacerdote. Não conte nada a ninguém. Jesus sempre foi de discrição, sempre foi discreto. Não foi de estar fazendo, olha, agora eu vou fazer um milagre, todos, olhem, todos ficam à minha volta. Não. Ele efetuava o milagre e dizia para a pessoa: vai e se apresente. Evidente que muitas vezes, ao lermos, nós verificamos que ele não foi atendido. Evidente que a pessoa que recebe um grande milagre, ele fica em êxtase, ele quer contar para todo mundo, ele quer sair gritando, pulando de alegria. Mas essa não era a recomendação de Jesus. E aqui ele fez dessa forma, com discrição. Apenas aqueles entraram. Interessante também, uma outra postura de Jesus. Após efetuar o milagre, ele diz aos pais: agora alimente a menina. Por que será que ele fez isso? Primeiro, para ratificar que a menina estava curada. Ela estava viva. E com certeza também, nós devemos pensar e analisar de que a menina estava doente talvez há algum tempo. E nós sabemos que uma pessoa, quando enferma, uma das coisas que normalmente se perde é o apetite. E Jesus sabia de todas essas coisas. Por isso ele diz: agora pode, alimente a menina. Ela precisa de alimento. Veja o cuidado, veja a atenção que Jesus demonstrou naquele momento. Não só naquele momento, mas sempre ele é dessa forma, de estar cuidando. A palavra de Deus diz que ele está lá no céu, mas olhando para nós aqui na terra. Esse é Jesus. O Jesus que foi convidado para ir para a casa de Jairo. Era uma pessoa discreta. Sem alarido, sem alvoroço, efetuou o milagre. E mais interessante ainda que, após ter feito o milagre, teria orientado os pais a que alimentassem a menina, ele conclui dizendo que não deveriam ser dito a ninguém aquilo que ali aconteceu. Aqui nós aprendemos algo com Jesus para nós. E aqui vem a resposta àquela pergunta que eu havia feito no começo. Qual era a pergunta? Se lembram? Quem sabe dos seus problemas de família? Por vezes, queridos, nós temos tido uma postura errada. Diante de um problema, diante de uma dificuldade, nós saímos falando para os quatro cantos do mundo o nosso problema, a nossa dificuldade. E muitas vezes nós até obtemos algum resultado positivo, com o conselho de um, com o conselho de outro. Mas por vezes, pessoas que não têm maturidade suficiente para ouvir aquele problema, acabam nos dando ou orientações erradas, ou sair falando do nosso problema para outras pessoas. O que Jesus está querendo nos dizer aqui, em ser discreto, é que quando verdadeiramente Jesus faz parte da nossa vida, a primeira pessoa a ser buscada é Jesus. Ele deve ser buscado. A Ele nós devemos colocar o nosso problema. Não é assim que nos diz a palavra? Lançando sobre Ele os nossos problemas, as nossas necessidades. Jesus está querendo nos dizer nesta manhã, amados, de que nós devemos procurar Ele primeiramente. Colocar diante dEle nosso problema. O problema da nosso pessoal, da nossa família. Às vezes estamos vivendo um momento de dificuldade, um momento turbulento. Coloquemos aos pés de Jesus, sem alarde. Contemos para Ele o nosso problema. Contemos para Ele a nossa dificuldade, a nossa necessidade. E com certeza, no tempo certo, que é o dEle, Ele vai nos dar a resposta. Sem alvoroço, sem alarde, sem falar para muitas pessoas.
mas falando primeiramente para Jesus. E vemos aqui que apenas 3 discípulos foi com ele. Talvez, às vezes, nós podemos até ter uma ou outra pessoa de nossa inteira confiança, de quem nós podemos conversar, com quem nós podemos repartir a nossa necessidade, o nosso problema, a nossa dificuldade, mas não mais que isso. Quanto mais nós falamos do problema, ele pode tomar conotação e vulto diferente. Por isso, discrição. Quando Jesus faz parte do nosso lar, quando Jesus é convidado para fazer parte da nossa vida, nós sabemos quem devemos procurar, em quem devemos depositar a nossa confiança. Se Jesus estiver na sua casa, a cura vai começar em casa. A bênção de Deus ali estará. Vai começar na sua casa, como foi na casa de Jairo. Este, portanto, é o terceiro ponto. E nesse terceiro ponto, eu gostaria também de deixar um texto com os irmãos, que está lá em Josué capítulo 24, versículo 15, quando ele assim nos diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a postura de Josué. E essa também deve ser a minha e a sua postura, meu amado. A nossa casa servindo ao Senhor. A nossa casa sendo templo para o Senhor. A nossa vida sendo vivida em conformidade com a vontade de Deus. Quando isso ocorre, com certeza, a família será abençoada. Como foi a família de Jairo. Jesus quer entrar na nossa casa, na nossa família, mas como nos diz lá em Apocalipse 3:20, ele está batendo a porta e está aguardando. Ele não arromba a porta. Ele só entra se nós abrirmos a porta. A parte que a ele compete, ele faz, ele bate. Agora o abrir depende de mim e depende de você. Queridos, a família pode estar bem? Pode sim. A família pode ficar muito bem quando ela estiver debaixo da mão poderosa de Jesus. Quando ela realmente estiver servindo ao Senhor. Teremos problemas? Sim, porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição. Mas disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós teremos problemas, teremos dificuldades, mas nós teremos um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que estará presente para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos confortar, para renovar as nossas forças, nos dando sabedoria, discernimento e entendimento, para que nós possamos superar aquele momento e seguirmos a nossa caminhada de fé. Que Deus possa abençoar grandemente a sua família, meu amado, minha amada, que conosco está nesta manhã. E a minha oração é de que Deus possa abençoar ricamente as vossas vidas. Se Jesus já faz parte da sua casa, glória a Deus por isso. Mas se ele ainda não faz parte, veja o que Jairo fez. Siga o exemplo de Jairo. Ajoelhe-se aos pés de Jesus. Peça para que ele venha para a sua casa. Independente do problema, ele quer se fazer presente. Deus quer abençoar a sua casa. Ele tem prazer em fazer isso. Porque família é projeto de Deus. E Deus quer abençoar a família. Mas ele, primeiro, precisa que você permita. Ele não invade. Ele bate. Amém? Que Deus abençoe grandemente a minha e a sua vida, meu amado. Que nós possamos ser fortalecidos por Deus a cada dia, através do Santo Espírito. Tenham todos um ótimo domingo e uma excelente semana na presença do Senhor. Antes de orar, não se esqueça, daqui a pouquinho começa o culto às 10 horas e hoje um culto especial com a ceia do Senhor. Vamos orar, encerrando assim a nossa aula nesta manhã.
Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Pai, por esta manhã, quando podemos nos reunir em Teu nome, podemos compartilhar da Tua santa e bendita palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem se feito presente nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque um dia nós também permitimos, como Jairo, que Tu viesse fazer parte da nossa vida, da nossa casa. E por isso nós louvamos o Teu nome, porque jamais temos, em momento algum, sentido falta de nada, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Tem nos dado força, coragem, tem nos ajudado em toda e qualquer situação. Por isso, Deus, toda honra, toda glória e louvor sejam dadas ao Teu nome. Agora, Pai, quero colocar cada lar que está conosco nesta manhã na Tua presença. Que Tu possa estar abençoando cada vida, cada coração, abençoando os Jairos nas residências que estão conosco nesta manhã. Que eles possam continuar firmes, fazendo a Tua obra, fazendo a Tua vontade, a despeito de tudo e de todos. Possam continuar firmes, crendo que no Teu tempo, a sua casa também vai fazer parte do Teu reino. E aquelas casas, aqueles lares onde todos já são Jairos, que eles continuem sendo abençoados pelo Senhor, sendo fortalecidos pelo Senhor, para que mesmo diante das tribulações, das dificuldades, continuem firmes, fazendo a Tua obra, fazendo a Tua vontade. Obrigado, Deus, por mais esta manhã de escola dominical. Ajuda-nos, pois, dá-nos a Tua bênção, a Tua graça. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém.